Queridos alunos, vamos aí continuar os nossos estudos de morfologia e, ao mesmo tempo, de noções iniciais de sintaxe. Agora, as 5 classes seguintes aí, ó, são as mais simples, gente. São as mais simples. Depois, repito, né, como já disse, estudaremos cada uma delas em separado, com algumas particularidades, tá? Necessárias aí a qualquer concurso que cobre esse assunto de vocês, tá bom? Vou repetir algo que eu já disse no iniciozinho. Eu quero que dessa vez você aprenda isso, né? Que é chato esse negócio. Tem coisa que a gente estuda a vida inteira e nunca sabe, rapaz. Não é não? Tem coisa que a gente estuda a vida inteira e nunca sabe. Me puseram na tela aqui agora, vocês viram? Pois é. Então, vamos acabar com esse negócio de estudar e não saber, tá? Senão é perda de tempo, cara. Estuda para aprender e acabou. Você estuda uma vez só, né? Vamos ver aí, ó. A classe dos artigos. Só há 8 artigos em português, gente. 4 definidos e 4 indefinidos. Todo mundo sabe isso. O, a, os, as são artigos definidos. Uma, uns, umas são artigos do ponto de vista semântico indefinidos. Olha o quadrinho aí, ó. A conceituação semântica expressa, artigo é a palavra que expressa a definição ou a indefinição de um substantivo. E pelo ponto de vista funcional, à sua direita, acompanha, determinando o substantivo. João, e qual vai ser a função, o nome da função? Vai ser ó, adjunto. Ad significa junto, então é junto, junto, junto do nome. O menino feliz, olha lá, ó, o acompanha menino, é adjunto, adnominal. Está junto, junto, junto do nome. O nome é até repetitivo. Essa seria a função. Mas não se preocupe muito com isso agora não, tá? Os numerais, o nome já diz tudo, gente. Tem que usar a cabeça, né? Ó, numerais quantificam. São palavras quantificadoras, a princípio. Indicam também, podem indicar ordenamento, ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Olha lá, indica quantidade, a palavra que do ponto de vista semântico, do sentido, indica quantidade, podendo ser ordinal, quando indica ordenamento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e assim por diante. Pode ser cardinal, quando indica sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode ser fracionário, o nome já diz tudo, gente, quando indicar uma quantidade fracionada, 2/3, 1/5, 7/11 e assim por diante. Ou multiplicativo, use a cabeça não é repolho, quando indicar multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, séptuplo, octuplo, e assim por diante. Olha lá, poderá funcionar como núcleo, agora do ponto de vista funcional. Poderá funcionar como núcleo se for um numeral substantivo. João, quando é que o numeral é substantivo? Quando estiver no lugar de um nome. Por exemplo, ó, 2 saíram. Esse 2 está no lugar de um nome, gente. Ah, João, mas são meninos. Não sei. Esse 2 aponta para um nome. Está no lugar de um nome, numeral substantivo. Agora, se eu disser 2 soldados, 2 acompanha o nome soldados. É um numeral adjetivo agora. Numeral substantivo, que está no lugar de nome. Numeral adjetivo, que acompanha nome. Não tem mistério, gente. Nem truque, nem magia. Bacana? Tá legal. Mais adiante você vai ver uma tabelinha de numerais, essas coisas. Preposição. João, preposição é desnecessário. Não é não, cara. Preposições são conectivos vocabulares. Não complica, Johnny. Olha lá, ó, conectivos vocabulares. São palavras que conectam palavras. Estabelecendo entre elas uma relação de subordinação. Se eu digo assim, ó, caderno de Paulo. Esse de liga caderno a Paulo e estabelece entre esses dois nomes uma relação de subordinação. Caderno é o termo subordinante. De Paulo é o termo subordinado. Caderno
é o termo determinado. De Paulo é o termo determinante. Caderno é o termo modificado. De Paulo é o termo modificador. Preposições são palavras que ligam palavras, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação e uma relação lógica em termos de sentido também, tá? João tem que decorar a preposição? Não precisa, não precisa. Aí eu coloquei algumas, né? Do ponto de vista semântico, expressa movimento, espaço, noção. Olha lá, ó. De movimento a, para, até, de, contra, em, por. Tempo, em, de, até, a, após, desde. Espaço, a, em, dentre, entre, para, sobre. João tem algumas que cumprem duplo papel? Sim. Por isso é que não adianta decorar nada, tá? Aliás, conselho de um burro para vocês, não se estuda a gramática decorando, tá? Você tem que tentar entender um pouco as coisas. E é possível entender. Se você ficar nesse esqueminha antigo, né, que você aprendeu com a tia Adelaide lá no Instituto Santa Cecília, sei lá onde que você estudou, com listinha de decorebinha, listinha de verbo, listinha de preposição, listinha de verbo de ligação, listinha de não sei o quê, você não vai aprender nada nunca. Vai só jogar tempo fora. Então não fique nessa de ficar, de entrar numa de decorar, de fazer listinha e não sei o quê. Tente entender um pouco, tá? As preposições são muitas e algumas delas podem desempenhar papéis diferentes. Uma mesma preposição pode desempenhar papéis diferentes em termos de construção do sentido. Então não adianta decorar nada. Tem que ver em cada caso o que cada preposição faz, tá bom? Do ponto de vista funcional, preposição é a palavra que liga termos de uma oração estabelecendo certas relações lógicas. Liga termos, liga palavras. Nome chique de preposição, conectivo vocabular. João, uma preposição pode ligar orações também? Mais raramente sim, no caso de algumas orações reduzidas. Mas isso é coisa para mais adiante, tá bom? Vamos ver, ó, na sequência. As conjunções, o nome já diz, gente. Eu aprendi isso com a minha avó, sabia? Que Deus a tenha, a vovó Vicentina, Vicentina Álvares Gil, que Deus aguarde. Toda quarta-feira, rapaz, tinha uma comida boa, só que depois tinha que estudar a gramática, à tarde. Né? A gente chegava, levava uma colherada de emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau, depois uma outra colherada de óleo de rícino, depois tinha um almoção gostoso e farto, depois tinha 1 hora de soneca depois do almoço. Quando a gente começava a dormir, ela acordava, né? E aí o resto da tarde era estudando gramática, né? Mas valeu a pena. Conjunção, o nome já diz, gente. Conjunção é palavra que estabelece conjunto. Mas, João, as preposições também. Só que as preposições costumam unir palavras. E as conjunções costumam fazer conjuntos de orações. E oração, o que é, João? Uma estrutura com verbo, uma estrutura verbal. Depois a gente vai estudar isso com detalhe, tá bom? Então, ó, as conjunções designam causa, adição, tempo, oposição e contraste, concessão, continuidade do discurso, consequência, finalidade, enfim, tá? E do ponto de vista funcional, conjunções fazem conjunto, servem para relacionar, ligar duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Seu papel primordial é conectar orações, mas algumas conjunções também podem conectar palavras. Por exemplo, ó, Paulo e eu fomos ao cinema. Esse e é conjunção e une e conjunta dois termos, os dois núcleos do sujeito. Repito, o papel primordial das conjunções é fazer conjuntos de orações, tá? É unir, relacionar orações. Eventualmente, algumas conjunções também podem fazer conjuntos de palavras, tá bom? João, e decorar conjunção é bom? Não precisa também não, gente, né? Até porque uma mesma conjunção pode ter valor diversificado. Vamos pegar um exemplo? E costuma dar ideia de adição, mas a mesma conjunção e, dependendo do contexto em que ocorre, pode ter valor oponente, valor adversativo. Quer ver um exemplo? Estudo e trabalho. O e dá ideia de soma. Além de estudar, também trabalho.
Uma coisa se soma à outra. Tudo bem? Agora vê o próximo exemplo. Ela me ama muito e me trai todas as tardes. Concordam que há uma certa oposição entre essas ideias? Pelo menos levando em conta o senso comum? Não vamos entrar no detalhe, né? Mas enfim, ó, ela me ama muito e me trai todas as tardes. Agora esse e tem valor oponente, tem valor adversativo, aproxima ideias opostas. Portanto, gente, não adianta sair decorando conjunção também não. Mas costuma dar ideia de oposição, mas pode dar ideia de soma. Não só estuda, mas também trabalha. Não só estuda e também trabalha. Então, pelo simples fato de que uma mesma conjunção pode ter valores diferentes, não vale a pena sair decorando conjunção na vida. Tá certo? Já disse, o caminho errado de aprender gramática é decorar. Esquece esse negócio. Tenta entender, tá bom? Legal. E as interjeições, né? Eu já disse a vocês, no dia em que eu enlouquecer e fizer uma gramática, eu vou eliminar o capítulo das interjeições. Do ponto de vista semântico, do sentido, interjeição é a palavra que exprime sentimentos em contextos exclamativos. Ó, ai, ufa, e assim por diante. Legal? E do ponto de vista funcional, subordina-se ao contexto e à entoação. Não se relaciona, porém, a outros vocábulos. Por esse motivo, virá sempre isolada dos outros termos da oração. Portanto, não vale nada, né? Interjeição é uma classe de palavras que não vale muita coisa. Tá legal? Como eu já disse aos senhores, levem esse quadrinho para todos os lugares por onde forem, por onde andarem, aonde forem, tá? Aí nós temos uma conceituação baseada no sentido e uma conceituação baseada na funcionalidade. Eu tive um certo trabalhinho para fazer esse quadro, mas ele é valoroso para os senhores aí. Tá legal? Na sequência, moçada, vamos indo aí comigo, ó. Agora vem um negócio sensacional. Sensacional. O que eu fiz? Eu peguei as 10 classes e dividi as 10 classes em 2 conjuntos. Certo? Um conjunto de classes variáveis, e um conjunto de classes invariáveis. Beleza? Um conjunto de classes variáveis e um conjunto de classes invariáveis. Como é que é isso aí, Johnny? É assim, ó, gente. Substantivos variam em gênero e número. Adjetivos variam em gênero, número, grau. Grau é uma flexão que não tem muita importância para substantivos e adjetivos. Tá? Mas, enfim, são palavras que podem mudar sua forma. São palavras variáveis, flexíveis ou flexíveis, porque podem mudar sua forma. Tudo bem? Então, ó, variam substantivos, adjetivos, artigos, variam o, os, a, as, pronomes, né? Variam aquele, aquela, aqueles, aquelas, este, estes, esta, estas. E aquilo, João, aquilo, aquila? Não, né? Não. Aquilo é uniforme, por exemplo. Tá? Mas pronomes variam, podem mudar sua forma. Numerais variam, podem mudar sua forma. Verbos variam em tempo, modo, número, pessoa e voz. Ativa, passiva, reflexiva e recíproca. Então, as classes variáveis são essas 6. Tem que saber isso, João? É só pensar, gente, se a palavra muda ou não de forma. E as classes invariáveis são advérbios que nunca mudam de forma, têm uma forma só, são uniformes. Preposições não mudam sua forma, têm forma fixa. Conjunções não mudam sua forma. Interjeições não mudam sua forma, a menos que se tornem um substantivo. A menos que... 2 os ecoaram pela sala, por exemplo. Mas aí esse os, ó, é o singular, os é o plural. Aí não é mais interjeição, né? Precedida de artigo, numeral ou pronome, qualquer palavra vira substantivo em português. Tudo bem? Então, as classes que não mudam sua forma são essas 4 últimas. Advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Deixa eu dar um exemplinho para vocês aqui.
Acompanha aqui comigo, ó. Questão de prova sempre, tá, gente? Questão de prova sempre. Ó. Haja visto o fenômeno urbano, blá, blá, blá. Uhum. João, como é que isso cai em prova? Moçada, haja visto, não existe em português. Não existe como conjunção. A conjunção causal, né, é haja vista. Haja vista o fenômeno urbano. João, mas concorda com fenômeno, então é visto. Não. Haja vista é conjunção. Conjunção não muda de forma. Conjunções, né? Conjunções não variam, não mudam sua forma, seu formato. Então não existe haja visto, visto concordando com fenômeno. Não existe isso. A conjunção tem forma fixa. É haja vista o fenômeno, haja vista o fato, haja vista o problema. Tudo bem? Tá legal? Isso aqui não existe. Só existe haja visto em português como tempo verbal composto. Querem que eu haja visto meu erro, mas não consigo vê-lo. Existe como tempo verbal composto, mas não como conjunção, porque conjunções não mudam de forma. Só para dar um exemplo aos senhores, da uniformidade das conjunções. Tá legal? É isso aí, moçada. Ó, repassando rapidinho, as classes variáveis, as 6 primeiras, as classes invariáveis, as 4 últimas. Beleza? Eu vou acrescentar, prestem atenção, vou acrescentar mais uma classificação para os senhores, tá? Que não aparece na maioria dos manuais, mas que já apareceu em prova, tá? As classes de palavras, fica ligado aqui, ó. As classes de palavras, isso aqui é novidade para muitos de vocês, hein? As classes de palavras também podem se subclassificar nessas categorias aqui, ó, gente. Classes do sistema aberto e classes do sistema fechado. Classes do sistema aberto, classes do sistema fechado. Como é que é isso aí, Johnny? Isso aqui é o seguinte, gente. Pertencem ao sistema aberto. Classes que podem admitir a criação de novas palavras. Por exemplo, ó, é possível inventar substantivos? É possível inventar substantivos. Substantivos novos surgem na língua o tempo todo. É possível inventar adjetivos? Também. É possível inventar verbos? Caetanear, djavanear e outros tantos aí. Malufar, sei lá. Malufar já é antigo, né? Então, ó, pertencem ao sistema aberto classes que admitem a criação de novas palavras. Substantivos, adjetivos, verbos. Advérbio, gente, é mais raro, mas é possível também inventar um ou outro. Agora, pertencem ao sistema fechado classes de palavras que não admitem a criação de novas palavras. Ó, impossível inventar preposição, impossível inventar conjunção, impossível inventar pronome, impossível inventar artigo, impossível inventar numeral. Não dá para inventar numeral. Ah, mas os números são infinitos. Mas não dá para inventar numeral novo. Não tem como inventar. São muitos, mas não dá para inventar mais. Não tem como. Vamos ver aqui mais, ó. João, e as interjeições? Gente, só se você quiser ficar pensando muito em inventar interjeição. Então, ó,
Classes que não admitem novas palavras são classes do sistema fechado. Classes que admitem novas palavras são classes do sistema aberto. João, isso já caiu em prova? Já caiu em prova da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Getúlio Vargas, da ESAF, do CESP. O CESP adora falar nisso aqui, tá? Classes do sistema aberto, classes do sistema fechado. E na VUNESP, João, ainda não vi, mas pode ser que um dia eles ponham isso também. Nada os impede. Tá legal?